Olá, meus irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no Salmo 102. O título do Salmo é o seguinte: oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim. Praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vista à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Meus irmãos, o próprio Salmo apresenta no seu título a definição do que se trata, né? Ele é um queixume, ou seja, é uma queixa, um clamor. O salmista, quando a gente lê todo o Salmo, a gente percebe que não é uma situação apenas pessoal, algo que o afligia pessoalmente. A própria Jerusalém, né, que aqui é referido como Sião, estava abatida, né? A cidade havia sido atacada. Ele faz menção aqui às pedras de Sião, ao pó a que foi reduzido Sião, a que foi reduzida a cidade de Sião. Então, o que a gente percebe durante todo o Salmo é que algo havia se abatido com muita violência, com muita força sobre Sião. E isso era um mal que trazia tristeza não apenas para o próprio salmista, mas para todo aquele contexto de Jerusalém, da cidade santa. E então o salmista clama ao Senhor. O que nos chama a atenção, e eu quero refletir com você, é que em contextos como esse, em contextos onde nós somos surpreendidos por situações que se apresentam como grande calamidade, e que nos ferem, que nos machucam, que mexem com as nossas estruturas,
O ser humano pode ter dois tipos de posturas. A primeira delas é ele, quando não tem o que esperar, não tem aonde buscar um socorro e nem como crer que virá algum socorro, que a situação poderá ser remediada ou restaurada, ou redimida, ou transformada, ele se deixa tomar então pelo desespero e pode cometer atos absurdos, inclusive contra a própria vida, em razão dessa falta de esperança, de não ter o que esperar. Agora, quando nós caminhamos com o Senhor, sabemos quem Ele é, sabemos que Ele é o Altíssimo, aquele que permanece sobre tudo e sobre todos, aquele que conduz a história da humanidade e pode intervir na sua criação com a sua mão poderosa, aí nós temos o que esperar. Podemos esperar uma intervenção milagrosa, misericordiosa, bondosa, graciosa do nosso Deus. E então, quando isso existe no nosso coração, ao invés de sermos tomados pelo desespero, é essa esperança na bondade, na graça e na misericórdia de Deus que nos leva a orar, como o salmista orou. Ainda que seja uma oração que possa ser traduzida como um queixume, que na verdade esse queixume aqui é a manifestação da dor, né? E ao mesmo tempo o clamor da esperança de um coração que está aflito, que está desfalecido, que está abatido. Mas ele olha para Deus e roga ao Senhor a misericórdia dele. E quando a gente ora, meus irmãos, algumas respostas são possíveis. Pode ser que a resposta seja não, porque você ou eu podemos estar orando contra aquilo que Deus quer fazer. Nesse caso, a nossa oração está indo na contramão da agenda de Deus, daquilo que Deus quer realizar. Então a resposta será não. Mas a resposta pode ser apenas um não ainda. Porque aí nesse caso não é que Deus não vai fazer, não vai intervir. Mas o nosso tempo está adiantado, nós estamos querendo que Deus intervenha antes do tempo dele. Então pode ser que ele dê um não, mas seja um não acompanhado de um ainda. Ele pode estar falando não ainda, ou ainda não, não chegou a hora, mas eu agirei. E pode ser que a resposta venha com um surpreendente, né? Você não sabe o que eu estou aguardando, o que eu vou fazer. E pode ser que esse não ainda venha acompanhado de um comentário desse, Deus dizendo, você não tem noção das coisas que eu farei, aguarde e verás. E pode ser que venha a resposta como um sim imediato, pode ser que a nossa oração seja prontamente respondida. Mas em todo caso, irmãos, o que nós temos que saber é que as nossas orações sempre serão ouvidas e sempre serão respondidas por Deus com a resposta que é conforme a vontade dele e no tempo que é o tempo proposto por ele. Mas ele sempre responderá, ainda que seja um não, ou um não ainda, ou um aguarde e verás, ou um sim imediato, operando e manifestando o seu poder e a sua glória na nossa vida e no nosso contexto. No meio de tudo isso, eu quero que você pense nessas palavras e ao final, esse salmo te encoraje a orar e a buscar o Senhor e a confiar nele. Sabendo que as tuas orações, que as nossas orações, elas são sempre ouvidas, porque nós as oferecemos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que também intercede por nós. Talvez a resposta pode não ser aquilo que esperamos, ou pode não ser no tempo em que esperamos, mas ela sempre será a resposta que está conforme o propósito de Deus. E é isso que importa na nossa vida. Então que o teu coração descanse nisso, que você tenha consolo nessas palavras e que você sempre caminhe nesse mundo cheio de esperança, esperando a intervenção poderosa, bondosa, misericordiosa e graciosa do nosso Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.